Olá, crianças, tudo bem? Vamos lá então, hoje para a nossa aulinha de ciências, tá? Deixa eu só modificar aqui, dia 23. Pessoal, vamos encerrar hoje os nossos conteúdos de ciências, tá bom? E no final vou falar para vocês o trabalho, tá? Vou passar o trabalho. Olha só. Vou colocar bem aqui embaixo, fica mais fácil. Pessoal, então, nós vamos ver, para encerrar a matéria de ciências, sistema endócrino, página 217, sistema locomotor, relação dos seres humanos, sistema reprodutor, sistema imunitário, doenças, verminoses, sintomas e tratamentos. Eu vou fazer resumidamente o que tudo isso significa. Por quê? Porque cada aluno vai fazer o trabalho vai ser o seguinte: cada aluno vai pegar um capítulo desse que tá aqui e vai resumir os pontos mais importantes. Então eu vou explicar para vocês, depois vocês vão, cada aluno no final, ver o vídeo até o final, tá? Que vai ter lá o nome de vocês e o tema que vocês vão ter que fazer o trabalho, tá? Sistema endócrino, página 217. Vamos lá. O sistema endócrino tem a função de controlar e coordenar todas as funções do organismo junto com o sistema nervoso. Para isso, esse sistema é composto por diversas glândulas que existem em todo o corpo, que produzem e liberam os hormônios, substâncias químicas, que atingem diversos órgãos. As principais glândulas são hipófise, tireoide, pâncreas, suprarrenais e sexuais. Todas as glândulas contribuem para o funcionamento de diversas funções do corpo, como crescimento, digestão e desenvolvimento sexual. Pessoal, então o sistema endócrino, é meio difícil de falar, né? Ele é responsável, então, por fases muito importantes da nossa vida. Ele é responsável pela digestão, ele é responsável pelo desenvolvimento sexual, pelo crescimento. Acho que vocês já devem ter ouvido falar que quando alguém tem problema na glândula tireoide, ela pode ficar um pouquinho gorda, né? Por quê? Porque é uma glândula que está relacionada a digestão, né? Temos as glândulas suprarrenais, tá? O pâncreas também faz parte do sistema endócrino. Então aí nós vamos ter falando sobre hipófise, glândula tireoide, né? As glândulas especificando a função de cada uma delas. Vocês vão ler as funções de cada uma delas e depois vão responder os exercícios das páginas 219, 220 e 221. Sistema endócrino, fácil. Sistema locomotor, super fácil também. O sistema locomotor é responsável pelos movimentos voluntários, dos quais, para sua realização, participam ossos, articulações e músculos. O conjunto de todos os ossos é o esqueleto, associado a ele também as cartilagens. Então, nós sabemos o quê? Que o nosso corpo, ele é feito do esqueleto. O que é esqueleto, professora? São nossos ossos, né? O que sustenta o nosso corpo. Se nós não tivéssemos esqueleto, talvez seria impossível a gente fazer certas coisas e até impossível da gente sobreviver, né? Os ossos, eles protegem órgãos vitais, por exemplo. Aqui no meio do nosso peito tem um osso muito importante que vai proteger o coração, o pulmão, né? Então, assim, os ossos, eles são importantes para quê? Para proteger os nossos órgãos, tá? E o esqueleto, ele é composto por ossos. Cartilagem, o que é cartilagem? Todos esses ossinhos moles, ó. Osso da orelha, esse do nariz é um pouquinho mais duro, mas assim é um pouquinho cartilagem. Orelha é cartilagem, tá? É um ossinho mole, mas é um ossinho. Cartilagens, que são partes flexíveis encontradas nas extremidades de alguns ossos, que permitem a união de dois ossos sem que ocorra atrito e desgaste entre eles, o que possibilita o movimento. Além disso, as cartilagens permitem o crescimento dos ossos, né? Os
Os ossos podem ser classificados em curtos, chatos e longos. Os curtos têm geralmente as mesmas dimensões de comprimento e largura. Os chatos têm espessura muito pequena em relação às demais dimensões, tá? Lá na página 223 vai ter a imagem de um osso, parecendo aquele ossinho de cachorro, mas não é. E aí dentro desse osso eu vou ver um líquido vermelho, que é a nossa medula óssea vermelha. E onde está amarelo é medula óssea amarela, tá? E aí embaixo eu tenho também um esqueleto e ele vai dizer para mim quais ossos são móveis, imóveis, semimóveis e as cartilagens, né? Que é o que o texto nos falou, partes flexíveis encontradas nas extremidades, tá? Então, olha só, nosso crânio ele é imóvel, tá? A gente não consegue mexer o crânio. A gente mexe o pescoço, mas o crânio não. A coluna ela é semi-imóvel, tá? Algumas partes da minha coluna eu consigo mexer, mas outras eu não consigo. As mãos, cotovelos, braços, dedos, móveis, tá? Porque eu consigo mexer. Perna, joelho. E dentro do joelho eu tenho cartilagem. Um osso sobre o outro e no meio uma cartilagem. Porque se eu não tivesse essa cartilagem aí no meio, talvez a gente nem conseguisse andar. Porque um osso ia bater no outro, ia doer, ia desgastar, né? Então é interessante porque essas cartilagens, principalmente do joelho, com o passar do tempo, principalmente nas pessoas idosas, elas vão ficando muito desgastadas. Por isso que as pessoas mais velhas têm um pouquinho de dificuldade para andar. E existem algumas pessoas ainda novas que fazem muito exercício, por exemplo, jogadores de futebol, que precisam colocar próteses no joelho porque está muito desgastado o osso da cartilagem, né? E aí, quando anda, faz esse atrito e é uma dor muito insuportável. Lá na página 224 vai falar um pouquinho sobre os músculos com movimentos voluntários e os músculos com movimentos involuntários, tá? Há músculos com movimentos voluntários, que se movimentam dependendo da nossa vontade, e os involuntários, que se movimentam independente da nossa vontade. Entretanto, os músculos trabalham de forma coordenada, e alguns movimentos envolvem muitos músculos, tá? E lá onde está amarelo que está escrito tendão, vamos ver o que é tendão? O que une os músculos aos ossos são os tendões, que são semelhantes a cordões brancos e bem resistentes. É a coordenação entre os ossos, as articulações e os músculos por meio do controle do sistema nervoso, que nos permite realizar movimentos. Então, os tendões nada mais são do que, olha só, une os músculos aos ossos, né? Às vezes a gente fala assim, fulano machucou o tendão, vai ter que fazer cirurgia. E geralmente, quando você machuca o tendão, rompe, é muito dolorido, tá? Pessoal, atividades páginas 225 a 228, relação dos seres humanos, tá? Nós vamos falar agora da relação dos seres humanos. A função vital de relação dos seres vivos é desempenhada ao mesmo tempo pelos sistemas nervoso, endócrino e locomotor. Isso acontece porque cada sistema tem uma finalidade específica, a função de relacionar o organismo. Então, aí nós temos o sistema nervoso, que é o responsável por controlar e integrar todos os sistemas que compõem o corpo humano. Sistema endócrino, que é o responsável por controlar diversos processos químicos que ocorrem nos nossos órgãos. Sistema locomotor, responsável pelos movimentos realizados, como o próprio nome já diz, tá? Página 230. É possível perceber que a função de relação do organismo está ligada à necessidade de perceber o ambiente onde está inserido. Assim, os órgãos dos sentidos. O que são órgãos dos sentidos? Olhos, nariz, boca, ouvidos e mão. Tato, olfato, visão, audição, paladar. Órgãos dos sentidos. Por que órgãos dos sentidos? Porque é através desses órgãos que eu posso sentir as coisas. Paladar, vou sentir o gosto das coisas. A visão, eu vou estar observando ao mundo ao meu redor. O olfato, vou sentir cheiro. A audição, vou escutar. E com o tato, eu vou pegar. Tá? Então, assim, os órgãos dos sentidos também são essenciais para perceber e se relacionar
e relacionar-se no ambiente, tá? É a sincronia de funcionamento entre esses sistemas que garante a função de relação, seja realizada plenamente pelo organismo. Enfim, compreender e interpretar as informações percebidas no ambiente é necessário porque é nessa interação que realizamos nossas atividades. O ser humano está recebendo o tempo todo informações do meio que se encontra e o corpo recebe essa informação, processa, responde com uma ação ao estímulo que recebeu o ambiente, muitas vezes de maneira automática. E aí ele vai dar um exemplo de quando alguém recebe uma mensagem no celular, né? A informação vai ser passada ao cérebro através dos olhos, visão, é a recepção da informação. O cérebro analisa a informação que chegou e processa para evitar enviar uma mensagem adequada. Depois concretiza a ação com o envio da resposta. E aí vocês vão fazer atividades das páginas 231 e 233. Vamos falar de sistema reprodutor. Talvez o sistema reprodutor aqui, ele é o maior, mais extenso, mas eu vou tentar resumir, porque como eu falei, vocês vão fazer um trabalho de resumo dos capítulos para estudar também, é uma forma de revisão para estudar para a prova. Somente desses que eu estou explicando mais rapidinho, tá? Porque nós temos que terminar os conteúdos a tempo das nossas avaliações. Sistema reprodutor. Os seres humanos, assim como todos os animais, passam por um ciclo da vida. Nasce, cresce, reproduz e morre. Quem vai ser o responsável pela reprodução, né? Homens e mulheres. Vamos ver como que isso vai se dar? Um bom exemplo são espécies de planárias, tipos de verme de vida livre que realizam reprodução clonal ou generação. Esse tipo de reprodução é chamada de assexuada. Nós temos dois tipos de reprodução, assexuada e sexuada. Reprodução assexuada. Eu não preciso de outro indivíduo para me reproduzir. Isso acontece com alguns tipos de bactérias, os vírus, mas assim, os vírus, eles não são considerados praticamente seres vivos porque eles precisam de um parasita, né, de algo que eles parasitam para reproduzir. Então, algumas bactérias, alguns vermes têm reprodução assexuada, não precisam de outro parceiro para se reproduzir. Reprodução sexuada. Reprodução assexuada. Um único indivíduo pode dar origem a um novo ser sem precisar de um parceiro para isso. Na verdade, as planárias podem se dividir ao meio e cada pedaço dá origem a um indivíduo igual ao que originou. Planária é um tipo de verme, tá? A gente vai ver isso mais pra frente. E o que é reprodução sexuada? É o que acontece na reprodução humana, na reprodução dos animais, né? Nós precisamos de um parceiro, de outra pessoa, de outro gameta para nos reproduzirmos. Na espécie humana, página 235, na espécie humana isso não é possível, pois temos outro tipo de reprodução denominada reprodução sexuada. Ou seja, é necessária a participação de dois indivíduos de sexo opostos para que possa ocorrer a fecundação. Assim, indivíduos do sexo masculino e feminino contribuem para essa reprodução. Os dois sexos contribuem com uma célula chamada gameta, que no homem é o espermatozoide e na mulher é o óvulo. Ao se encontrarem, o óvulo e o espermatozoide se fundem, dando origem a uma célula ovo denominada zigoto. A esse processo damos o nome de fecundação. Então aí, nessa imagem abaixo, vai explicar direitinho. Nós temos o espermatozoide, ele tem que fecundar o óvulo. Depois que ele fecunda o óvulo, ele vai dar origem a uma célula que vai se chamar zigoto. E depois essa célula vai se reproduzir e vai virar um bebê. Sistema reprodutor masculino. Nos homens, o sistema reprodutor possui órgãos internos quanto externos. Esses órgãos são responsáveis pela produção e pelo armazenamento, pela nutrição e pela liberação dos espermatozoides. Então, olha só, o sistema reprodutor masculino. Nós temos aí uma imagem
que tem números e que vai falar o quê? O que é cada coisa pra gente. Vesículas seminais, né? Temos a uretra, os testículos, o pênis, o epidídimo, a próstata e os canais deferentes ou ductos deferentes, tá? Cada um dessas partezinhas no sistema reprodutor masculino é responsável por alguma coisa para gerar o espermatozoide que vai fecundar o óvulo na mulher. Olha só, sistema reprodutor feminino. Sistema reprodutor feminino é formado por vários órgãos e tem várias funções, entre elas a de reprodução de óvulos. A mulher, outra coisa, pessoal, o homem, ele produz espermatozoide o ano inteiro, todo dia, quase que a todo momento. E a mulher não, ela vai produzir o óvulo uma vez, vamos ver, ó. A mulher, ao contrário do homem, que libera milhões de espermatozoides a cada ejaculação, desde seu nascimento já conta com uma quantidade de óvulos que serão liberados pelo resto da sua vida sexual. O sistema reprodutor feminino tem órgãos externos e internos e é nele que a mulher guarda o novo até ser. É nele que a mulher guarda o novo ser até que ele esteja formado e pronto para nascer. E o sistema reprodutor feminino é composto por tubas uterinas, os ovários, a vagina, que é por onde o espermatozoide vai entrar para fecundar o óvulo, o útero. Na parte exterior, a mulher possui um conjunto de órgãos denominado vulva. O que fica de fora, então, é a vulva. Todos os meses a mulher se prepara para a fecundação de um óvulo. Que eu ia falar aqui, ó, tá falando o quê? Que as mulheres, desde que quando elas nascem, elas têm uma determinada reprodução de óvulos, né? O organismo todo da mulher já se prepara, não, a gente vai produzir uma quantidade X de óvulos. Esses óvulos, eles são liberados a cada um mês. Então, assim, enquanto os homens reproduzem espermatozoide, né, assim, numa escala gritante, as mulheres reproduzem um óvulo a cada 30 dias, ou 28 dias, que dura um ciclo. Dessa maneira, o útero prepara uma caminha que irá sustentar o zigoto. Caso a fecundação não aconteça, essa caminha, que é composta de várias células e vasos sanguíneos, se desfaz, ocorrendo a menstruação, que é a eliminação desse material através de um fluxo de sangue. Pessoal, então a menstruação nada mais é o quê? Que uma caminha que se formou ali no útero para esperar um bebê, mas como não teve bebê, essa caminha é desfeita. Então, com essa caminha desfeita, como é sangue lá dentro, vai liberar o sangue. E isso é a menstruação nas meninas. Homens, vocês têm muita sorte de não ter isso, tá? Página 238. 239. Atividades. Sistema imunitário. Nossa, esse aqui é muito legal, porque nós vamos ver agora como que funciona a nossa imunidade, e principalmente agora em época de coronavírus, né? A gente vai poder entender um pouquinho mais sobre isso. O sistema imunitário é responsável pela defesa do corpo em relação aos agentes externos como micro-organismos, vírus, bactérias, parasitas, substâncias químicas ou toxinas. Nós temos o vírus, bactéria e um parasita, que é um carrapato, né? O sistema é formado por timo, baço, gânglios linfáticos, amígdalas, apêndice, medula óssea, células de defesa e os glóbulos brancos, tá? Glóbulos brancos importantíssimos no nosso sistema de defesa. Página 241. Há várias barreiras de defesa em nosso organismo. Barreiras físicas, como a pele e as mucosas, e barreiras químicas, como o suor, a inflamação, os sucos gástricos, a lágrima e a saliva. Entretanto, podemos ajudar a defesa do nosso organismo quando temos bons hábitos de higiene, pois esses cuidados evitam contatos de micro-organismos e toxinas que prejudicam o nosso corpo. Tá aí a importância de lavar as mãos constantemente. Quando
na dúvida, né, gente? A gente sai, às vezes, pega dinheiro, pega muitas coisas. Na dúvida, nunca, antes de passar álcool em gel, lavar a mão com água e sabão, nunca passar nos olhos, na boca, no nariz. Porque é porta de entrada para micro-organismos, né? A maioria dos vírus, bactérias que nós conhecemos entram pelas mucosas, nariz, boca e olhos, tá? Quando um agente externo consegue ultrapassar essas barreiras, entra em ação outra barreira de defesa, o sistema imunitário ou imunológico. A inflamação é uma alteração de uma parte do organismo que se caracteriza por vermelhidão, inchaço, dor e elevação de temperatura. São as características da inflamação que indicam que o sistema imunitário está trabalhando em nosso corpo porque este está infectado, ou seja, invadido por algum agente externo. Assim, pela presença da inflamação, é possível compreender a função do sistema linfático, que é formado por uma complexa rede de órgãos, como glândulos, vasos, que atuam no sistema imunitário, colaborando para a proteção do organismo. Nós temos agora proteção e defesa dos seres humanos, página 243. O corpo humano tem diversos sistemas, órgãos e células que atuam em sua proteção e defesa contra agentes externos que podem causar dano à saúde. Entretanto, com o avanço da ciência, podemos atualmente classificar as defesas do organismo em naturais e artificiais. Naturais são aquelas que são produzidas pelo próprio corpo. E as artificiais são o quê? As que não são produzidas pelo corpo. Por exemplo, vitaminas que a gente pode tomar para aumentar a imunidade. Quando a gente está com infecção, a gente toma antibiótico, se for bacteriana. É um tipo de defesa artificial, que ela vai combater a inflamação, mas de forma artificial. Por quê? Porque o nosso corpo já não está mais dando conta. Então, temos que entrar com as defesas artificiais, tá? Em geral, essas defesas artificiais são os medicamentos, vacinas e os soros. Aí aqui vai falar um pouquinho, lá na página 234, vai falar sobre os medicamentos, as vacinas, os soros, tá? Vocês leem com atenção, façam as atividades das páginas 245 até 248 e encerramos com doenças verminosas, sintomas e tratamentos. Estar saudável quer dizer estar com o organismo sem qualquer doença, nada que dificulte o bem-estar físico, mental ou social. Ter boa saúde é ter preservado a saúde física, mental e social. Para que tenhamos saúde é necessário que nos prevenimos de doenças e acidentes. Há a importância de tomar vacina, tá? Então, olha só. Prevenindo doenças. Os micro-organismos são seres muito pequenos que só são vistos através de microscópios. Entre eles, podemos exemplificar os vírus, coronavírus, e as bactérias, que podem causar danos à saúde. Hoje existem diversos tipos de prevenção contra as doenças causadas por esses micro-organismos. Entre eles, a vacinação, tá? Então, a vacinação, gente, ela vai desde a fase pequena até a fase adulta. Quando é pequena, é claro, tem que vacinar mais vezes, com menor tempo, né, entre as vacinas. Quando a gente vai crescendo, vai ficando adulta, a gente toma as doses de reforço, ou então toma umas doses mais fortes de vacinas. Ou então, por exemplo, vão surgindo novas doenças, vão se inventando novas vacinas e nós temos que ir nos atualizando. Infelizmente, até hoje, não achamos a vacina para o Covid-19, mas eu não sei se vocês lembram da época do surto de gripe suína, né? A gripe suína, todo ano tem a vacina da gripe, que nós temos que tomar, porque é uma gripe que mata também, né? Diferentemente do coronavírus, que pode ser gripe, mas ele também se manifesta de outras maneiras, como uma pneumonia muito forte, que também pode levar à morte. E aí, pessoal, nós temos as verminoses, tá? Também podemos adoecer pela ação das verminoses. Então, ou seja, nós podemos adoecer por doenças e por verminoses, tá? Doenças, bactérias, vírus.
Verminoses. O que são as verminoses? As verminoses são causadas pelos vermes parasitas. Eles só sobrevivem à custa de um hospedeiro. E o hospedeiro, quem vocês acham que é? Nós. Nós somos o hospedeiro dos vermes. Quando nós deixamos os vermes entrar no nosso corpo. Por isso que é bom ter uma dieta legal, uma higiene bacana, sempre lavar as mãos, não colocar a mão suja na boca, porque a maioria das verminoses vem de alimentos crus e de sujeira, tá? Por isso que é muito importante a gente ser limpinho, cozinhar bem as carnes, lavar bem frutas e legumes. Os vermes sugam sangue ou instalam-se em órgãos como o intestino e causam anemia, cansaço, dores e fraqueza. Então, aqui vai estar falando dos tipos de vermes, tá? Nós temos a ascaridíase, a esquistossomose, a ancilostomose e a teníase. Todos esses são parasitas. Depois que vocês leem essa parte sobre parasitas, né? Vocês vão responder as atividades da 252 a 254 e finalizamos nosso conteúdo de ciências do terceiro bimestre. Falamos de sistema endócrino, sistema endócrino, vamos relembrar. Importante para digestão, crescimento, reprodução sexual, tá? Sistema locomotor, modo como a gente vai andar, falamos do esqueleto, dos nossos ossos, né? Relação dos seres humanos. Para que a gente possa se relacionar, é preciso ter o quê? Órgãos dos sentidos. E também é preciso ter sistema locomotor e sistema endócrino. Sistema reprodutor feminino, sistema reprodutor masculino. 2 tipos de reprodução, sexuada e assexuada. Quem faz reprodução assexuada? Alguns vermes, algumas bactérias. O resto precisa de outro parceiro ou no caso dos vírus, de um hospedeiro para se reproduzir. Sistema imunitário ou sistema imunológico, né? É o que? Defesa do nosso corpo. Existem as defesas naturais que nós mesmos produzimos e existem as defesas artificiais, que são os soros, as vacinas, os remédios. E doenças, verminoses, sintomas e tratamentos. Doenças, né? São as doenças causadas por vírus, bactérias. E temos as doenças causadas por verminoses, causadas por vermes, tá? Trabalho de ciências. Vamos falar um pouco do nosso trabalho. Eu já expliquei no começo, mas vou finalizar agora. Fazer em folha de papel ao maço com pauta. Fazer capa. Pode ser digitada ou feita à mão. Metodologia. Como que nós vamos fazer? Fazer um resumo destacando as partes mais importantes do capítulo. Pode colocar imagens. O trabalho já é uma revisão para avaliação de ciências, tá? Então vamos só. A Ana Clara ficou com o sistema endócrino. A Lara com o sistema locomotor. Gabriel, relação dos seres humanos. O Pedro, sistema imunitário. E o Thales, doenças, verminoses, sintomas e tratamentos. Se tem alguém aqui que eu esqueci de colocar o nome, professora, meu nome não tá aí. Vocês vão escolher então qual desses vocês querem falar e vão fazer o trabalho, tá, gente? Gente, é super, super fácil, não tem erro.